Vamos aprender a desenhar rostos utilizando o Superman como modelo. Eu vou demonstrar para você passo a passo como desenhar o rosto do Superman e como torná-lo diferente de outros tipos semelhantes, tá? De rosto comprido e queixo quadrado. Vamos a isso? Primeiro, nós vamos estar utilizando uma técnica que você poderá empregar para o desenho de qualquer rosto, tá bom? De fato, um dos propósitos aqui do exercício da atividade é te ensinar técnicas e apontar técnicas que podem auxiliá-lo no desenho de qualquer personagem, no esboço de qualquer personagem. Uma dessas técnicas, evidentemente, é a técnica do círculo e da cruz. Tá? A técnica do círculo e da cruz não é o tipo de técnica que nós utilizamos casualmente, eventualmente, e depois dispensamos. Tá certo? Não. Esse é o tipo de técnica que nos acompanha uma vida inteira, tudo bem? Então desenhe um círculo, desenhe uma cruz. Em seguida, você vai desenhar um trapézio. Agora perceba, nesse momento, o esboço já começa a diferir do esboço de outros personagens. O Superman tem um queixo, tá? Tem um rosto comprido. Isso implica dizer que essa estrutura aqui, o trapézio que cedia o queixo, que cedia a mandíbula, vai estar algo afastado do círculo. Então esse afastamento aqui vai ser maior que em outros personagens. Por quê? Porque ele tem um rosto comprido. Dizer que ele tem um queixo largo, uma queixada ampla, um queixo quadrado, implica dizer que o topo e a base do trapézio serão largos, mais largos do que você observará em outros personagens. Isso vai dar uma queixada ampla para ele. Entendido? Muito bem. Outro elemento importante a ser observado quando desenhamos o personagem é o pega-rapaz. Como é que é, professor? Eu vou explicar. O Superman é um personagem semi-realista, tá bom? Ele não é nem tão cartunesco quanto o Mickey ou Bob Esponja, nem tão realista quanto um personagem real, como, sei lá, o Rocky Balboa ou o personagem do Sylvester Stallone em Tulsa King, tá bom? Ele não é tão realista assim. Ele fica numa espécie de meio termo, de modo que o rosto dele pode parecer algo genérico. Para individualizar, para particularizar o rosto do personagem, nós precisamos de detalhes, tá bom? Detalhes que se diferenciem, né? Que sejam diferenciados de fato. Então, para isso pensou-se no pega-rapaz. Não é todo personagem que sustenta um nos dias de hoje. Eu estou me referindo àquele puxadinho de fio de cabelo que faz-se no topete e no caso do Superman forma um S, né? Muitas vezes forma algo parecido com um S. Eu fiz aqui um S bem direitinho, mas é uma forçação, poderia não ser tão forçado assim. Poderia acabar bem aqui, tá? Não tem problema. Então, essa característica vai estar diferenciando o Superman de outros personagens que têm o cabelo curto, o rosto comprido e a queixada quadrada, queixada volumosa, imponente, tá? Então, ó, o cabelo curtinho também vai estar compondo essa personalidade. Você pode fazer um cabelo curtinho aí, não raspado, mas curtinho, bem cortado, porque ele é um rapaz comportado, não é isso? Muito bem, sobre os pormenores faciais importam. Você não pode desenhar, não, pelo menos não deveria desenhar os pormenores faciais de qualquer jeito. Entendo, o Superman, pelo menos o Superman que eu desenho, tá? O Superman que eu observo, é um personagem que tem os olhos cerrados ou semicerrados. Tem os olhos apertados, tá? Ele tem também, ó, um nariz afilado, desenho afilado. Para isso eu costumo representar apenas as narinas. As laterais aqui das narinas eu represento com muita delicadeza, com muita sutileza, tá bom? E a boca eu costumo fazer fina, tá? Como se ele tivesse pouco lábio, como se ele tivesse quase que uma insuficiência labial. Não é isso, pessoal. Ele tem os lábios finos, tá bom? É como eu represento, é como eu vejo ele sendo representado muitas vezes por alguns desenhistas clássicos, tá bom? Que eu tenho como referência, tá bom? Então eu sugiro que vocês recorram a essas características. Por quê? Porque elas facilitam o reconhecimento do personagem. Se você desenhar um personagem de cabelo curto e queixada ampla, cabelo preto, né, curtinho, isso pode bastar para definir o personagem, especialmente se você estiver utilizando aqui o tal do pega-rapaz. É um nome esquisito, né? Era muito comum esse tipo de penteado na época que o Superman foi criado, tudo bem? Pois muito bem. Isso aqui pode ser suficiente para caracterizá-lo. Acho importante pensar também no pescoço. O pescoço é amplo, é largo. E para isso, para que o personagem pareça mais forte com esse pescoço largo, vocês tomem, ó, as orelhas como ponto de referência para a partida do pescoço. E não as extremidades
do maxilar. Feito isso, esboçadas essas linhas, nós podemos começar a avançar no detalhamento, na refação do desenho, tá? Até um ponto em que o desenho se aproxime desse resultado aqui. Esse resultado aqui, é claro, eu ainda vou corrigir mais uma vez antes de aplicar uma arte final. Percebam que o detalhamento aqui, ó, das massas importa, tá bom? O detalhamento dessas massas faciais aqui vai importar. A definição da maçã dos rostos, a definição dos orbiculares, dos músculos orbiculares da boca, tá? Dos orbiculares dos olhos. Tudo isso vai estar definindo o personagem, vai estar diferenciando o personagem de outros. Então essas linhas de preenchimento, essas linhas internas, acabam que elas importam muitíssimo. Então, o que nós fazemos nesse momento? Nós, ó, apagamos aqui, apagamos com muita sutileza essas informações visuais que nós já imprimimos no trabalho. Para modificá-las, não, para modificá-las sutilmente. Nós passamos a borracha de leve para reforçar algumas linhas, apagar aquelas que não nos interessam, as linhas de esboço, né? As primeiras linhas de esboço. E também acrescentar, ter uma área limpa para acrescentar o detalhamento relativo às maçãs do rosto, aos orbiculares da boca, tá? Aos volumes faciais. Certo? Você já conhece o nosso trabalho, já conhece o canal? Aqui a minha ideia é te ajudar a tornar-se um desenhista cada vez mais preparado, tudo bem? É parte do meu trabalho aqui, falar sobre desenho em quadrinhos, sempre numa perspectiva de autor, de professor que sou. Eu sugiro que você, caso queira aprender a desenhar, caso queira aprender sobre quadrinhos, que você se inscreva no canal, clique no sino, tá? E você não vai estar se arrependendo, aqui o conteúdo é de muitíssima qualidade, tá bom? Então pode inscrever-se no canal, se o seu objetivo é aprender mais e mais sobre desenho e quadrinhos. A propósito, curtiu esse vídeo em particular? Pode curtir o vídeo, tá? Agora veja, ó. A lógica do esboço é essa. Eu retiro uma linha, acrescento outra, até chegar na definição completa do traço. Estou definindo agora algumas covinhas. Essas covinhas podem fazer a diferença. Como uma ou outra ruguinha também pode fazer a diferença entre uma versão do personagem que é mais antiga ou é mais atual. Algumas têm mais ruguinhas, né? Tem um Superman mais novo, como o dos Novos 52, a fase dos Novos 52. Outras têm um Superman mais velho, como é o caso do Superman do Reino do Amanhã. Entendido? E assim eu vou avançando, senhores. Eu vou corrigindo cada contorno, modelando cada contorno, até chegar em um resultado que me agrade. E se eu desejo obter um resultado específico, né, eu utilizo uma referência. Aqui no caso, eu estou dispensando a referência para mostrar, para salientar algumas das características do Superman que se sobressaem a despeito de uma referência específica, que seriam os olhos cerrados, nariz fino, boca fina, o pega-rapaz, a queixada de extrema importância, o pescoço largo, entendido? Essas características, mesmo quando vistas num desenho cartunesco, elas vão fazer saltar a ideia de que esse personagem, esse sujeito de rosto comprido e queixada larga, é o Homem de Aço. Entendido o raciocínio? Isso aqui ainda precisa de detalhamento, tá? Mas estourado o nosso tempo, eu vou ficando por aqui. Encontre você em um de nossos próximos vídeos. Até lá!